Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Inscrevam-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada. Este canal tem muita coisa boa para você. Temos mais de 100 vídeos à sua disposição dentro desses assuntos que nós estamos passando aí na sua tela. Hoje nós vamos trazer uma mensagem muito interessante. Enquanto eu ouvia a mensagem da Palavra de Deus ontem na igreja, e a mensagem foi muito boa, muito poderosa. E enquanto eu ouvia aquela mensagem, Deus falava ao meu coração também uma outra mensagem, né? Porque a mensagem foi muito boa e tocou num assunto interessante, né? Como a gente não se contaminar com o mundo. E eu, enquanto ouvia a mensagem, comecei a pensar como Deus nos protege e qual a estratégia que Ele dá para nós irmos ao mundo, pregarmos o Evangelho. Nós estamos no mundo, não saímos do mundo, mas não nos contaminarmos com o mundo e a nossa mensagem ser eficiente para a salvação de vidas. Então vamos nós vermos algumas coisas, né, algumas fórmulas que Jesus nos deu para que nós pudéssemos nos proteger. O Senhor nos manda ao esse mundo vil e pecaminoso pregar o Evangelho, mas não nos deixa desprotegidos, certo? Ele nos protege, principalmente aquele que é verdadeiramente cristão. Então, eu vou trazer um tema hoje interessante, a gigantesca batalha do verdadeiro Evangelho. Por que eu trouxe esse tema? Porque pregar o Evangelho não é uma coisa fácil, né? Como alguns pensam. Eu me lembro que eu fui funcionário de uma grande empresa estatal brasileira e enquanto eu era funcionário dessa empresa, me converti ao Evangelho. Tenho mais de 38 anos de Evangelho. E enquanto eu me converti ao Evangelho, alguns ficavam tirando onda comigo e dizendo: Zé Rodrigues, eu quero ir para a sua igreja, quero pregar o Evangelho e tal, com interesses materiais, é claro, e às vezes até aí em tom de brincadeira. Mas o Evangelho não é como se pensa. As pessoas aí fora pensam que é só você ter uma certa liderança e tal, e formar um grupo e começar a pregar o Evangelho. Não é bem assim. O verdadeiro Evangelho é uma gigantesca batalha para que a gente possa apresentá-lo ao mundo. Sabe por que eu quero dizer isso a você? Digo isso a você com toda a segurança do meu coração. Preguei o Evangelho já em diversas cidades do nosso país, então sei que realmente não é fácil pregar o Evangelho. Parece até ser fácil aqui no nosso país porque há liberdade religiosa, mas quando esse Evangelho é colocado para as pessoas que não gostam de ouvir a verdade, há um grande confronto, certo? Por isso é uma gigantesca batalha pregar o Evangelho. Enquanto eu estou falando aqui, tem pessoas morrendo por causa do Evangelho, certo? Então isso é um fato, está registrado e aí na internet, nos noticiários, enfim. E sem contar que você deve lembrar que Jesus foi crucificado, né? Estevão foi apedrejado, Paulo foi degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então você aí que às vezes brinca achando que é uma molezinha pregar o Evangelho, não é. O verdadeiro Evangelho, a palavra pura, né? Não é fácil transmiti-la, certo? Mas é necessário que os pastores, como a mensagem que eu ouvi essa noite, muito boa, primem por uma mensagem que seja pura, sem acréscimo, sem diminuir nada da palavra, mas uma mensagem que torne uma base sólida para os cristãos que a ouvem, certo? Então vamos nós vermos essa questão, como foi que Jesus fez, né, para mandarmos nós para o mundo e o que foi que ele disse e aconselhou. Então vamos em frente. Eu tomei dois textos como base, botei aí algumas ilustrações para você entender. Tomei Mateus 10:16 e Lucas 10:3 para você entender o que nós vamos trazer hoje dentro do contexto da palavra de Deus. Mateus 10:16 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E Lucas registrou apenas as seguintes palavras: Ide,
Eis que vos envio, aliás, como cordeiros ao meio de lobos. Então observe já que a expressão de Jesus foi mostrar para os discípulos que não era uma coisa fácil, né? Ele estava enviando os discípulos como ovelhas para o meio de lobos vorazes. E eles precisariam permanecer como ovelhas, certo? Não aprender o costume dos lobos. Uma coisa que eu quero, lá na frente eu vou trazer esse texto para esclarecer melhor para você, que eu quero deixar claro aqui, olha que Jesus, quando mandou os discípulos, nesse texto que nós estamos lendo aí para você, ele não mandou para os samaritanos nem para os gentios, somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus fez isso? Quando você vê a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, então aí nós percebemos o porquê. Eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo suficiente para suportar os maltratos físicos e a morte física. Como é que você prova isso, pastor? Que eles não estavam cheios do Espírito Santo suficiente para isso? Prova sim. Se você for ler direitinho a Bíblia, você vai ver que Pedro, antes do dia de Pentecostes, antes de ser cheio do Espírito Santo, negou a Jesus por 3 vezes. Porque ele negou com medo dos maltratos físicos, da morte física, enfim. Porém, quando somos cheios do Espírito Santo, já não há mais medo da morte física, nem dos maltratos físicos. Há um receio, mas não um medo desesperador, certo? Então, veja o que Jesus estava dizendo aqui. Quando Jesus disse, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, o que Jesus quis dizer? Bem, em primeiro lugar, Jesus não quis dizer que fôssemos venenosos, né, como as serpentes, ou traiçoeiros como as serpentes, nada disso. Porque muitas pessoas, quando pegam esse termo, né, que Jesus disse, acham meio estranho. Eu vou trazer uma explicação para você ficar esclarecido a respeito desse assunto. E quando ele diz também simples como as pombas, ele não quis dizer que fôssemos bobos ou ingênuos. Tem até uma frase que eu brinco e digo para as pessoas, eu digo, não pense que crente ou cristão verdadeiro é bobo ou ingênuo, nada disso. Se fôssemos, não teríamos aceitado a Cristo. Então, somos sábios, somos prudentes. Então, vamos ver o que Jesus quis dizer. Eu coloquei uma ilustraçãozinha aqui, também um texto de Paulo para a gente entender, certo? Veja só, havia na tradição dos judeus, até mesmo porque os antigos consideravam que as serpentes eram sábias. Se você for estudar essas tradições, você vai entender isso. Aí Jesus utilizou essa linguagem para os discípulos entenderem, e eu tenho certeza absoluta que eles entenderam. Então, quando Jesus disse que os discípulos fossem prudentes como as serpentes, ele não quis dizer que eles fossem venenosos, valentes, extremamente corajosos, peçonhentos, nada disso. Longe disso. Jesus estava trazendo uma linguagem, os discípulos entenderam isso, porque ele conhecia as tradições antigas, para mostrar para ele que a serpente foge do perigo com muita rapidez, certo? Tem uma destreza tremenda para fugir do predador, certo? Ela sabe se esconder muito bem contra o predador. Então, Paulo entendeu tão bem isso que na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele disse, no capítulo 5, versículo 22, abstende-vos de toda espécie de mal. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, fugir de toda espécie de mal. O que Jesus queria dizer e os discípulos entenderam muito bem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então, o perigo já se sabia que era muito grande. Mas ele disse, sede prudentes como as serpentes. Ou seja, o medo aqui, que causa
quando nós somos mandados para pregar o Evangelho, não é a morte física, mas é o medo da contaminação com o mundo. Ou seja, ele diz: estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então lá nesse meio vai ter perigos, mas nós precisamos ser prudentes, sabermos fugirmos principalmente dos perigos espirituais, porque estamos sendo enviados para um mundo cheio de pecados, um mundo pecaminoso, onde as pessoas têm costumes vis, danosos, e nesse meio nós vamos nos intrometer para apresentar para essas pessoas os evangelhos. Vamos buscar as ovelhas que estão perdidas, mas essas ovelhas estão em meio de lobos, estão com costumes de lobos, inclusive essas ovelhas perdidas, e em meio a lobos que não querem saber do evangelho. Então, quando você é mandado para esse meio, pode haver um perigo gigantesco da corrupção com o mundo. E era isso, essa prudência que Jesus ensinava para os discípulos, para que eles fossem prudentes como as serpentes, fugisse de toda espécie de mal, certo? Ou seja, e a isso com certeza eles o fizeram muito bem, certo? Em Lucas capítulo 10, dá para se ver muito bem isso. E o segundo item, que Jesus disse: sede simples como as pombas, ele não quis dizer que os cristãos fossem ingênuos, bobos, nada disso, somos sábios. Ele disse, a palavra simples aqui aponta para algo sem maldade, puro e livre de malícia. Ou seja, somos mandados ao mundo, você jovem, quando o pastor arregimenta você para pregar o evangelho, você vai ser inserido num contexto talvez, não só naquele momento que você está evangelizando, mas, por exemplo, no seu colégio, né, no seu hall de amigos, você agora é um cristão e você está no meio de lobos. Isso aqui é a grande verdade. Aquelas pessoas que não são cristãs, eu não vou falar em evangélicos aqui para não fazer uma discriminação religiosa. Então, aquelas pessoas que não são verdadeiramente cristãs, elas são como lobos vorazes e têm costumes diferentes. E as ovelhas perdidas, as quais você deve evangelizar em qualquer lugar que esteja, na sua empresa, no seu colégio, então essas ovelhas, elas ainda têm costumes de lobo, e você vai ter que se desenvolver de uma forma que possa levar o verdadeiro evangelho, não se corromper e ter a esperteza da serpente, fugir desses costumes que podem corromper o seu espírito, podem danificar a sua alma, certo? Quando ele disse ser simples como as pombas, era justamente se manter puro e livre da maldade e da malícia. Então, eu acredito que deu para você entender, eu coloquei algumas ilustrações para ficar um pouco mais claro. Eu vou contextualizar com outro texto de Mateus para você entender algo bastante interessante. Quando Jesus mandou os discípulos, lá em Mateus 10, 6 a 8, está escrito assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. É algo que eu quero trazer, que é muito importante para os nossos dias. Nós sabemos que todos nós, eu que sou pastor, já jubilado, né, o meu pastor, que é um homem de Deus, e algumas pessoas da igreja que também são líderes de evangelismo, inclusive, preciso entender isso que eu vou falar agora.
Quando Jesus mandou os discípulos naquele momento, ele mandou não para os gentios, isso está bem claro nesse próprio Evangelho de Mateus, nem para os samaritanos, mas mandou para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, está claro aí no texto. Por que Jesus fez isso? Jesus, ele fez isso porque eles não tinham ainda recebido o poder do Espírito Santo para a pregação do Evangelho que fora prometido em Joel e que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles não estavam prontos para sofrer danos materiais, sofrer o dano de morte física. Eles não estavam, apesar de toda a fé que tinham em Jesus Cristo, ainda não estavam prontos e preparados para isso. E você quer uma prova? Pedro, antes do dia de Pentecostes, negou Jesus 3 vezes. E o que foi que fez ele negar? O medo da morte física, o medo dos maltratos físicos. Mas quando o homem é cheio do Espírito Santo, o que preocupa ele não é mais os maltratos físicos nem a morte física, mas é sofrer a morte espiritual. Por isso, eu gostei tanto da mensagem que foi proclamada na igreja da qual faço parte ontem, pelo nosso pastor. Então, enquanto ele pregava, as mensagens que eu estou transmitindo agora vinham ao meu coração. Mas uma coisa interessante também nesse texto é que a mensagem do Evangelho acompanha algo que nós estamos precisando muito nos nossos dias, mas algo verdadeiro. Não o embuste, como eu vejo às vezes aí acontecer através da televisão. Ele diz assim, a mensagem aí é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem. E ele completa dizendo, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. É muito interessante isso, se você realmente tiver fé e orar pelos enfermos, e você orar pelos mortos. Não é para você sair por aí tentando a Deus, né? É preciso você ter convicção espiritual daquilo que vai fazer. Mas o Evangelho verdadeiro realmente acompanha esses milagres, e principalmente naquele tempo, né? Que era muito necessário, certo? Expulsai os demônios, disse Jesus. Quantas vezes eu, na congregação do bairro José e Maria, lá onde preguei o Evangelho em Petrolina, foi necessário que nós expulsássemos demônios de pessoas ali. E a gente expulsa o demônio no nome de Jesus, sem maltratar a pessoa, sem danificar nada da pessoa, mas apenas usando o poder de Deus que Ele colocou à nossa disposição. Agora, uma coisa muito importante que precisa todos os pregadores do dia de hoje, nos dias de hoje, observar que ele disse, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Com isso, não estou querendo dizer que os pastores não devem ser bem tratados. A própria Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Estou querendo aqui refutar a atitude de alguns que se aproveitam do Evangelho para enriquecer, certo? Às custas das ovelhas. Então, claro que eu não poderia transmitir essa mensagem sem dizer essa verdade para o mundo todo que possa acessar este vídeo. Então, precisamos, como homens de Deus, pregar o Evangelho pela pura causa de cumprir o ID de Jesus. Vamos em frente. Quando Jesus nos mandou pregar o Evangelho, ele foi claro que estava nos mandando
como ovelhas para o meio de lobos vorazes. E isso é um grande perigo. Mas ele não nos deixou sem provisão e não nos deixou ao acaso. E logo nos primeiros versículos que eu li para você, você vê que Jesus dá uma receita para os discípulos daquela época e disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque a preocupação aí não é a morte física ou os martírios físicos, mas a morte espiritual, a contaminação com o pecado. Por isso é preciso ter prudência para fugir até da aparência do mal e é preciso, sim, também manter a pureza, assim como as pombas são simples e são puras, manter a simplicidade, a ausência da malícia, manter-se como verdadeiras ovelhas. Agora, Paulo, eu vou contextualizar com esse texto de Paulo aos Efésios, ele mostrando aos cristãos como resistir aos dias maus, e ninguém tem mais problemas com esses dias maus do que os próprios pastores, né? Não só os pastores, mas também os líderes evangelizadores, os cristãos que gostam de evangelizar, os verdadeiros cristãos. Ele nos recomenda tomarmos a armadura de Deus. E como Paulo ele foi preso junto a um soldado romano, eu acredito que ele escreveu esse texto traçando a figura de um soldado. E ele disse assim, eu coloquei aí até um bonequinho aí, né? Uma animação para você ver, o bonequinho está muito bem arrumado aí, tem capacete, tem couraça, tem botas, né? Sapatos, tem escudo, tem espada. Então nós vamos aqui ler o texto para você. Efésios 6, 13 a 14 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Fomos mandados para o mundo para pregar o Evangelho, como ovelhas no meio de lobos, mas podemos permanecer firmes e resistir o dia mau. Mas como podemos fazer isso? Aí Paulo diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que quer dizer isso, né? O cinto da verdade, você observa aí na vestimenta do soldadinho que eu coloquei aí, que é uma peça que une a couraça, né, a parte de baixo, né, das vestes do soldado. E esse cinto da verdade, né, ser cingido com os vossos lombos com a verdade, simboliza a verdade que liberta, o próprio Evangelho que Jesus Cristo pregou para nós, e nós, através daqueles que trouxeram a mensagem para nós, aceitamos a Cristo. E então esse Evangelho, essa verdade nos protege. O cinto é uma armadura, ou seja, une a armadura, né? A verdade une você com as bênçãos de Deus. Nunca seja um crente onde falte a verdade nos seus lábios, porque a verdade une você às bênçãos de Deus. E Jesus é a verdade. E suas palavras são verdadeiras, certo? E estão escritas na Bíblia Sagrada. Então, como usar esse cinto? Use, claro, a Bíblia e creia na verdade da Bíblia que você prega. Ao fazer isso, você está cingido com esse cinto, né, o cinturão da verdade. A couraça da justiça, é preciso nós entendermos que Jesus é a nossa justiça. Ele é a minha justiça, a sua justiça. Então a couraça da justiça protege o seu coração, certo? A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Tudo aqui está relacionado ao espírito, não é relacionado à morte física ou aos martírios físicos. O próprio Paulo sofreu quase uma quarentena de açoites, certo?
Então, é interessante entender isso. Se você é cristão, entenda essas coisas. Tudo no reino de Deus é para proteger você de cair no pecado e morrer espiritualmente. Então, como usar essa couraça da justiça? Não tem outra forma a não ser arrependendo-se dos seus pecados, confessando diariamente a Jesus e crendo de todo o coração que você está protegido com a justiça de Cristo. Certo? Ele é justiça, ele se fez justiça por nós. A Bíblia diz que o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando ele se colocou na cruz por mim e por você, ali ele cancelou a morte que estava proposta para nós, a morte espiritual. E uma outra coisa que ele diz é muito importante, nós vamos passar no próximo texto para você entender ainda sobre essas armaduras de Deus. Efésios 6, 15 a 17 diz assim: e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Observe que o nosso soldadinho aí, ele está com as botas bonitas, viu? E as pernas dele não se aquietam, ele está doido para batalhar. E é a ferrenha, a gigantesca batalha do Evangelho. Ele está aí, pronto para fazer isso. Mas observe aí que ele está com os pés bem calçados. Eu, quando vi a mensagem ontem lá na nossa igreja, me edifiquei muito. E não tenho dúvida, calçar os pés com o Evangelho da paz é exatamente receber a mensagem, absorvê-la, a mensagem da palavra de Deus. Por isso nós pregadores, pastores, líderes, evangelistas, precisamos levar uma mensagem pura, estritamente baseada na Bíblia, para que os cristãos sejam bem calçados com essa palavra. Ou seja, o que significa esse calçado, né? Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz é ter uma base espiritual sólida, uma base na palavra. Por isso que deve ser um cuidado de todos nós pastores, de levarmos para os nossos irmãos uma palavra sólida, baseada na palavra de Deus, sem acrescentar nem diminuir nada, para que a pessoa tenha uma base sólida, certo? Quem tem base sólida não pisa em falso. Então, o versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Veja que o nosso soldadinho está aí com o escudo na mão, e aí muito vigilante, né, também, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé demonstrando para você que é a nossa fé em Cristo, na palavra de Deus, na palavra que recebemos, que pode vencer o inimigo. Sem essa fé não temos capacidade de vencê-lo, porque o inimigo é forte. Então, o escudo nos protege das setas, ou seja, a fé nos protege dos ataques do diabo. A fé nos ajuda-nos a nos defender das acusações, das dúvidas que o mundo tenta colocar contra nós, contra o Evangelho. Nos ajuda a nos defender da tentação. É o escudo da fé que nos ajuda a nos defender da tentação. Então, escolha sempre crer e praticar e treinar a sua fé em crer totalmente em Jesus Cristo e na sua palavra, e assim você tem o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, certo? Aí ele conclui dizendo: tomai também o capacete da salvação. Veja que o nosso soldadinho aí está com um capacete muito bonito, brilhando, e quando ele fala no capacete da salvação, ele diz assim:
O que Paulo quis dizer? Quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos salvou. Mas é claro que vai haver muitas flechas inflamadas do inimigo, de acusações, de apontamentos para outros cristãos que não cumprem o Evangelho e procurando nos bombardear com tantas coisas que o mundo aí oferece. Tem também os costumes mundanos, né, que é um verdadeiro bombardeamento. Eu sou um pastor que pesquiso diariamente sobre as novidades, sobre a ciência, e se você não tiver cuidado, você percebe que vem muitas coisas tentando diminuir a sua fé e colocando em dúvida a sua salvação, certo? Mas o capacete da salvação é justamente a gente colocar o seguinte pensamento na nossa cabeça: fomos salvos por Jesus Cristo, estamos livres da escravidão do pecado. Podemos até em algum momento cair no pecado porque nós não somos super-homens, mas a Bíblia é muito clara, diz que quando alguém cai no pecado, João, escrevendo na sua epístola, diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Então, temos esse advogado e podemos ter certeza que somos justificados pela fé em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. E por último, a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Aí não tem mais nem dúvida. O soldadinho está aí escorado na sua espada, vigilante, olhando para um lado para o outro. É o nosso soldadinho aí que nós colocamos, exemplificando que se nós tomarmos na nossa mão a espada do Espírito, com a qual vamos evangelizar, e a Bíblia diz que o servo de Deus, o bom soldado, ele tem que manejar bem, né, essa espada, a palavra da verdade. Então, se nós fizermos isso, seremos frutíferos para o reino de Deus, ganhando muitas almas para Cristo e podendo nos conservarmos intactos na nossa caminhada. Então, meus queridos, é isso que nós queríamos trazer que eu quero trazer para você hoje, já trouxe, né? E este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Não se esqueça, inscreva-se. Nós temos muitas mensagens boas para você. São mais de 100 mensagens. Então, tudo que nós falamos aqui, procuramos aplicar uma hermenêutica e uma exegese pura, certo? Sem acrescentar, sem diminuir, sem forçar textos. Então, Deus abençoe você, e se você se manter assim, com certeza será uma bênção no reino de Deus. Grande abraço, até a próxima.